Na Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares, tanto de direita como de esquerda, se uniram para aprovar um perdão milionário de gasto de dinheiro público ilegal. Kim não deixou barato e expôs toda a farsa da direita fake bolsonarista contra a esquerda. Deixe seu like e vamos pro vídeo. Essa é uma matéria muito importante para a vida dos partidos políticos e também para a sua representatividade, principalmente para a representatividade de mulheres e negros. É importante deixar claro que o que nós estamos discutindo hoje nessa comissão é a constitucionalidade da matéria. Se é possível fazer uma emenda constitucional assim ou não. Então, essa constitucionalidade não inclui a discussão do conteúdo. Que nós estamos conversando sobre as multas não podem ser o único mecanismo que nós temos de fazer com que os partidos avancem. Nós precisamos ter mais mecanismos que isso. Por exemplo, uma das punições que seriam bastante pedagógicas seria aqueles partidos que não cumprirem a cota perder uma cadeira que elegeram de homem e substituir por uma mulher. Mas mais importante do que isso, seria ter um número de cadeiras no parlamento destinado à presença de mulheres, como é no Chile, como é na Argentina. Isso é capaz de corrigir, só isso é capaz de corrigir esse problema histórico que nós temos, essa injustiça histórica da baixa representatividade feminina no parlamento. Quero dizer a essa Comissão de Constituição e Justiça que essas emendas apresentaremos na comissão especial, para que volte o número de cadeiras cativas para que as mulheres possam exercer, constitucionalizando as cotas de mulheres e para que a punição não seja só pecuniária. Isso daqui nós não estamos tratando de multa de trânsito, nós estamos tratando de efetivamente ter representatividade. Então a punição, ela também tem que ser pela política. O partido tem que sentir que perdeu representatividade ao não investir nas mulheres. Por isso é muito importante. A outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que as multas e retenções que são colocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, principalmente pelos órgãos de controle, elas são abusivas e vêm para inviabilizar os partidos políticos. Uma multa não pode ser abusiva, uma multa tem que aplicar a punição, mas ela tem que ser pedagógica para a questão não acontecer de novo. Como nós temos multas abusivas, multas, por exemplo, dessa de cotas, que o TSE já está estudando em aplicar 20 milhões, 50 milhões, são inexequíveis. É por isso que nós temos reiteradas anistias desse parlamento. E esse projeto trata apenas de 22, porque em 2022 aprovamos a PEC 117, que tratou disso também. Então, a multa tem que ser para corrigir. Não pode ser multa que realmente inviabilize partido político, porque aí está contra a democracia e contra os instrumentos que são representativos da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral tem que conversar conosco. Os órgãos de controle não podem sair aplicando multa de qualquer jeito e inexequíveis, porque aí elas não têm capacidade realmente de mudar a situação. Nós precisamos também fazer com que o que nós aprovamos em 2022, na PEC 117, que eu considero que teve ali um item que foi um avanço que nós aprovamos, só que essa PEC foi apresentada e aprovada no ano da eleição mais turbulenta da nossa história, que foi a eleição de 22, mas a PEC 117 foi aprovada, ela determinava que os recursos não utilizados pelo partido na cota partidária para as mulheres seriam necessariamente colocados para aprovar na eleição. Isso é muito importante. Muitos partidos não tiveram condições, pelo exíguo tempo que tiveram. A PEC foi aprovada em abril, a eleição foi já em outubro, antes de outubro, né, em setembro, não tiveram tempo de fazer isso. Nós precisamos, portanto, alargar esse marco temporal, para que os partidos que não aplicaram os dinheiros do recurso do fundo partidário na promoção das mulheres e no fortalecimento da presença das mulheres nos partidos, possam fazê-lo agora e continuar fazendo. O outro problema que nós temos, que é grave, por isso que eu acho que essa PEC é uma oportunidade para a gente constitucionalizar as cotas das candidaturas negras, étnicas, de etnia que nós temos, é porque hoje isso é só uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Nós não temos uma lei. É uma resolução e, portanto, tem muitos questionamentos acima da aplicabilidade de como seria. Fizemos várias consultas ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a aplicação dessas cotas. Nenhuma consulta foi esclarecedora. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é por autodeclaração. Então, o candidato chega no partido, se autodeclara negro ou se autodeclara pardo. Portanto, é esse percentual dessas autodeclarações que vão valer para a aplicação do recurso do fundo eleitoral. Com as mulheres é diferente. Nós temos um mínimo de 30%. E quanto mais mulheres, mais cresce o percentual de alocação do fundo eleitoral. Com os negros e negras não é assim que acontece. É uma autodeclaração. Então se autodeclara e manda para o TSE. Nós tivemos problemas em nosso partido de autodeclaração. Eu acredito que aqui muitos partidos tiveram problemas também. Porque muitas pessoas, querendo se utilizar do fundo eleitoral, se declaravam pardas, se declaravam negras, mesmo contrariando a declaração de eleição passada. Questões que dizem respeito às PEC, sanções e multas em relação ao fundo partidário.
Nós queremos lembrar aqui que os partidos são organizações de natureza privada. Mas nós temos um problema no TSE, não só em relação aos recursos do fundo partidário, inclusive em relação aos recursos que são arrecadados diretamente pelos partidos. O PT é um partido que tem arrecadação própria. Além do fundo partidário, nós temos a contribuição dos nossos filiados, a contribuição dos nossos deputados e deputadas, a contribuição dos vereadores, vereadoras, de quem exerce cargos, todos contribuem. Então, portanto, nós temos um volume de recursos que são arrecadados da nossa militância, pois o TSE insere aí também o tipo de fiscalização que eles fazem. É uma fiscalização que chega às raias de questionar número de nota fiscal, questionar conteúdo, questionar se um dirigente como o presidente Lula viajou num avião acompanhado de outro dirigente, porque não pode viajar se não for dirigente, embora ele seja presidente de honra. São coisas absurdas e com multas absurdas, como eu disse aqui, inexequíveis. Por isso aqui, nós achamos que tem que dar um freio de arrumação nisso. E ter regras claras sobre prestação de contas de fundo partidário e sobre prestação de contas de recursos diretamente arrecadados. Com todo respeito aqui, e aqui eu vou atacar a matéria, e não aqueles que vão votar a matéria. Esta proposta de emenda à Constituição é uma vergonha, é um escárnio, é de fato você ofender a população. É você, e veja só, não é a primeira anistia que este parlamento aprova para si mesmo. Não é a primeira anistia que esse parlamento aprova para partido político. Só para deixar bem claro para quem nos assiste o que está sendo votado. O que está sendo votado é o seguinte, vou ler aqui expressamente e ainda explicando o que está escrito. Não serão aplicadas sanções, ou seja, punições de qualquer natureza, ou seja, não vai ter nenhuma punição, inclusive devolução e recolhimento de valor, ou seja, eu, partido político, gastei ilegalmente o seu dinheiro de pagador de impostos. Eu não poderei ser obrigado, eu, partido político, a devolver o dinheiro que eu gastei ilegalmente, o seu dinheiro de pagador de impostos. Multa ou suspensão de fundo partidário e fundão eleitoral aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Veja, eu, como liberal, acredito que todos são iguais perante a lei. O liberal, ele, antes de qualquer coisa, defende a igualdade perante a lei. Eu sou contra cotas em financiamento, ou em cadeiras, ou em concursos públicos, de qualquer natureza. Mas este parlamento, é verdade, houve uma aprovação por parte do Tribunal Superior Eleitoral que eu acredito ilegal. Mas houve também aprovação por parte deste parlamento de cotas no financiamento público das eleições. Eu votei contra. Esse parlamento votou a favor. O liberal defende o império da lei. Pois muito bem, se nós aprovamos a cota para o financiamento, os partidos precisam cumprir a cota para o financiamento, sob pena de estar cometendo um ilícito, uma ilegalidade. Pois muito bem, os próprios partidos das esquerdas, e aqui eu faço uma exceção ao PSOL, que está sendo coerente nessa votação. Os partidos das esquerdas que votaram essas cotas e que discursaram no plenário falando, veja só, nós estamos aprovando as cotas para colocar a mulher na política, para colocar o negro na política. Veja como nós somos plurais. Quem vota contra a cota é porque não quer ver negro, não quer ver mulher na política. Esse discurso falacioso, demagógico, populista, fizeram a torto e a direito no plenário. Aí eles descumprem a lei, eles não passam os recursos para as mulheres e para os negros. Qual que é a solução? Bom, se a gente descumpriu a lei, vamos anistiar. Vamos liberar o partido de qualquer multa. Mas veja só, não são só as multas relativas às cotas. São também as relativas às ilegalidades nas prestações de contas que se derem anteriormente à promulgação desta emenda constitucional. Ou seja, toda vez que um partido político usou ilegalmente o seu dinheiro de qualquer maneira, toda vez que teve uma ilegalidade, essa ilegalidade está perdoada. E eu vou dar alguns exemplos aqui do absurdo dessa ilegalidade. Veja só, o Tribunal Superior Eleitoral, e aqui eu faço uma crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, ele só analisou as contas dos partidos até 2016. Ele tá o quê? Olha tantos anos que o Tribunal Superior Eleitoral tá atrasado. Tá fazendo o quê? Tem um prédio enorme lá da Justiça Eleitoral, que é uma instituição que tem em poucos países. Tá fazendo o quê? Se só analisou as contas até 2016. Mas beleza, tudo bem. Até 2016... o TSE verificou o quê? De ilegalidade no uso, principalmente do fundo eleitoral. Compraram jatinho com seu dinheiro, com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, ilegalmente. E depois
vem discurso aqui na Câmara dos Deputados dizendo que não, fundo eleitoral e fundo partidário é o custo da democracia. Tá aqui a democracia, tá? É o dirigente partidário voando de jatinho particular. A democracia também envolve uma TV 4K de 55 polegadas. A democracia também envolve você contratar um marqueteiro condenado na justiça por 5 milhões de reais. A democracia envolve vinho, caipirinha, reforma em casa de político, festa, itens de luxo, 500 mil reais para advogados réus na Lava Jato, 77 milhões de reais gastos ilegalmente pelos partidos só em 2015. Isso porque faltam mais 8 anos de análise do TSE, que o TSE está atrasado. Mas quer saber mais? Teve compra de 24 carros de mais de 100 mil reais. Você que está me assistindo aí, olha o custo da democracia. A democracia envolve o partido político comprar uma Range Rover, uma Hilux, uma Pajero blindada, uma Amarok, uma Tiguan. Teve carro de 380 mil reais sendo comprado com dinheiro público. Teve partido que pagou hotel de luxo, restaurante de luxo, helicóptero. Teve partido que comprou helicóptero com seu dinheiro ilegalmente. Ele não vai ser punido, não vai precisar devolver o helicóptero, tá? Ele vai poder ficar, ele vai ser anistiado. É isso que a gente tá votando aqui, tá? E aqui não tem petista e não tem bolsonarista. Porque ambos assinaram a proposição. Tanto representantes do governo como representantes da oposição votaram e assinaram pra gente estar votando essa proposta agora. Na hora da impunidade, setores da esquerda e da direita dão as mãos. Em abril de 2022, a gente já teve a aprovação de uma PEC da anistia. Passou a eleição, vamos votar outra PEC da anistia. Veja só. Kim, posso fazer uma parte, porque é pior que em Cataguá. Gilson Marques aqui. Faça uma pequena parte, deputado Gilson Marques. O artigo 5º da alteração, ele permite que empresa privada pague esse teu helicóptero, esse avião, esse Tiguan que foi comprado e não foi pago. Ou seja, a Odebrecht, a JBS, pode emprestar, dar dinheiro por partido político, pagar o aviãozinho, o carro comprado até 2015. Até 2015. E tem deputado aqui falando que está em cima da hora, que não deu para cumprir, a emenda foi do ano passado. O artigo 5º e o artigo 4º não tem nada a ver com a alteração do ano passado. Obrigado, Kim. E veja, deputado Gilson, foram esses partidos de esquerda que foram a favor da proibição de doação empresarial que hoje estão recebendo doação de grande empresário para pagar despesa de campanha. Veja quem nos governa hoje, o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não acredita em mim. Veja no site do Tribunal Superior Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores recebeu centenas de milhares de reais de um empresário, de um grande empresário brasileiro chamado Rubens Ometo. Quem foi o primeiro empresário a ter uma reunião com o presidente Lula depois da eleição da sua vitória? Rubens Ometo. Veja só que republicanismo. Veja só que coerência por parte desses partidos. Mas eu vou continuar aqui com os gastos ilegais só para fixar bastante na cabeça de quem está nos assistindo o que a gente está anistiando. Teve partido que pagou salário acima do teto constitucional, salário acima do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal para dirigente partidário recebendo do seu dinheiro acima do teto, hotel de luxo, restaurante de luxo. E veja só, 4 toneladas de carne. 4 toneladas de carne compradas com dinheiro de fundo partidário. Gente, eu já ouvi falar que o Congresso é uma máquina de moer carne. Agora, partido político virando açougue é a primeira vez que eu vejo. É realmente um negócio assim, é escabroso essa proposta. Essa proposta é a pior proposta sendo votada neste Congresso Nacional, nessa legislatura, ou inclusive na legislatura passada, da qual eu participei também. Olha, eu nunca vi um negócio tão horroroso e escabroso e tão hipócrita sendo apoiado, principalmente pelas esquerdas que foram a favor das cotas e contra o financiamento empresarial, agora defendendo o financiamento empresarial e agora sendo, na prática, contra as cotas, anistiando quem não cumpriu as cotas.